Graça e paz, amados, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aos irmãos da Igreja Batista Central de Vitória, aos demais irmãos e amigos que nos acompanham neste canal. É com alegria que estamos continuando essa série de estudos neste período em que estamos ainda em isolamento social devido ao Covid-19, um coronavírus que tem assolado não só o nosso país, como também outros países do nosso planeta. Nós estamos dando uma série de estudos num livro de A.W. Tozer, Este Mundo, Lugar de Lazer ou Campo de Batalha, é o título do livro. E hoje estaremos meditando num capítulo ou num artigo que ele coloca como título Temos de ter uma fé verdadeira. E eu quero chamar esse estudo exatamente com esse título, Uma Fé Verdadeira. Os textos bíblicos que nós vamos nos basear desta feita, Hebreus capítulo 11, verso número 6, muito conhecido, bem como Tiago capítulo 2, verso número 18, também muito conhecido. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Tiago capítulo 2, verso 18. Tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me esta tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. Vamos orar? Pai, nós pedimos, Senhor, que venhas falar aos nossos corações agora. Pai querido, ilumina as nossas mentes, que o homem que vai expor seja reduzido, teu espírito exaltado e o teu filho glorificado. Fale aos nossos corações poderosamente. Ó Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Estamos fazendo um paralelo então dos textos bíblicos com algumas devocionais ou artigos, que foram escritos no livro que nós citamos anteriormente do pastor norte-americano A.W. Tozer. No texto de Hebreus, o autor mostra que a fé não é um mero condicionamento intelectual, não é apenas um crer intelectual em um ser divino, mas a fé bíblica compreende uma vida de resiliência e submissão à vontade de Deus, com plena confiança em suas ações. Isso você pode ler no capítulo 11 de Hebreus todo, e você vai ver exemplos maravilhosos e coisas incríveis. Paulo nos diz em Romanos capítulo de número 8, verso de número 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Veja bem o que Paulo está dizendo com a expressão sabemos, é que a fé do cristão é uma fé que não depende de nada, porque ele entende que tudo coopera para o seu bem pela vontade de Deus. Porque ele entende que a vontade de Deus é soberana e ela vai fazer com que tudo concorra para o nosso bem. E aliás, o bem maior já fora nos dado através da cruz do Calvário. Então o genuíno cristão sabe que Deus controla tudo. O crente, ou melhor, os crentes alvo da carta aos Hebreus estavam querendo voltar para uma fé ritualística, para uma fé cheia de ritos. Mas só que nós entendemos que todos os ritos foram encerrados na cruz. Não precisamos mais de sacrifícios, não precisamos mais de rituais específicos. Eles não tinham e não têm, de fato, entendido até os dias de hoje que Cristo, através da cruz, nos livra de todos os ritos, nos liberta destas coisas. Não precisamos mais ficar presos a estas coisas. Ah, meu amado e minha amada, talvez você esteja preso. Talvez você esteja preso a esta vida, preso a este mundo. A sua fé lhe aprisiona e não liberta você. Já a carta de Tiago, os cristãos são encorajados pelo irmão do Senhor Jesus a colocar em prática a sua vida cristã. E no verso em questão, Tiago desafia seus leitores a mostrarem, através das obras, a sua fé. Tozer mostra que muitos afirmam ter uma fé que não pode ser vista, salvo quando está tudo muito bem. E muitos vivem assim. O autor dos Hebreus, no capítulo 11, quando vai chegando na parte final, ele diz que muitos foram cerrados ao meio, foram machucados, apedrejados, mas o mundo não era digno deles. Ou seja, estas pessoas não foram atendidas nas suas orações ou nos seus pedidos, no que tange as coisas desta vida, mas o mundo não era digno da sua presença em função de sua santidade, em função da sua vida na presença de Deus.
Por isso não precisamos mais voltar aos ritos. Cremos que a ceia do Senhor, cremos que o batismo não passa de símbolos. Quando nós cremos em alguma outra coisa além disso, estamos destruindo a obra de Jesus, estamos dizendo com isso que necessitamos de algo mais. O batismo é apenas um símbolo da nossa novidade de vida, e a ceia é apenas um símbolo daquilo que Cristo fez por nós, morrendo na cruz, derramando o seu sangue, tendo o seu corpo dilacerado e criando assim a nossa salvação, nos dando assim a nossa salvação. Será que nós não estamos nos comportando de forma a viver longe dessa fé verdadeira? Será que nós não estamos nos comportando de forma a não agradar a Deus? Tozer afirma o seguinte: milhões de crentes professos falam de Cristo como sendo real, mas agem como se ele não o fosse. Mas a nossa verdadeira posição é sempre revelada pelo modo como agimos e não pelo que dizemos. Meu amado, minha amada, veja bem o que esse autor está dizendo. São as suas práticas que vão mostrar a sua fé. Tozer apenas está ratificando aquilo que Tiago disse. Nós estamos vivendo uma época onde precisamos ter uma fé prática. Mas uma fé prática não é uma fé que olha para milagres, não é uma fé que olha para o sobrenatural, mas é uma fé que vive, mesmo no meio das tribulações, ainda que o vale da sombra da morte estejamos ali presente. E Tozer ainda afirma: podemos provar a nossa fé pelo compromisso que temos para com ela, e não de outra forma. A verdadeira forma de provarmos a nossa fé é com este compromisso. E segundo o autor norte-americano, o nosso compromisso com a própria fé é que nos leva a mostrar certas coisas. O nosso compromisso com a nossa fé é que nos leva a tentar mostrar através de atitudes. Esse compromisso compreende um completo desapego à nossa própria capacidade, por exemplo. Tozer mostra que mesmo alguns cristãos aparentemente piedosos correm o risco de ter uma atitude de presunção diante de Deus. Ele diz: vangloriamo-nos no Senhor, mas tomamos todo o cuidado para não sermos pegos dependendo dele. Ah, meu amado, eu vejo muito isso hoje. Mesmo em congressos, em reuniões onde podemos sentir o agir de Deus, sim, eu não quero aqui nunca menosprezar. Mesmo em lugares onde muitas vezes o intuito principal é louvar, adorar a Deus. Mas o que nós mais enfatizamos muitas vezes são os títulos e os feitos daqueles que vão pregar, daqueles que vão trazer a mensagem. Fazemos sempre questão de mostrar nossas formações, nossos currículos, os títulos de mestre, de doutor, de bacharel, disso ou daquilo. Isso faz com que a nossa vida seja desassociada da fé. Entenda isso, meu irmão. Quando você crê que apenas depende dos seus títulos, que você depende de uma formação, você está dizendo que não está vivendo da fé, mas do seu diploma, do seu conhecimento. Na realidade, o que gostamos de mostrar é a nossa capacidade. A fé verdadeira não se preocupa com isso. Paulo nos ensina exatamente o contrário. Na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, no verso de número 5, ele diz: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Repare que quem escreve isso é Paulo, não é ninguém menos do que Paulo. Alguém que sabia que podia até mesmo se gloriar. Alguém que sabia que podia até mesmo confiar em si mesmo. Ele escreve aos Gálatas o seguinte, no capítulo 1, verso 14: e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Ele fora ensinado aos pés de um dos maiores mestres de sua época, Gamaliel. E pelo jeito que fala, era alguém que se destacava nesse ensino, ou nesse aprendizado. Mas seu comportamento era de alguém dependente de Deus. Meu amado e minha amada, dependa de Deus. Não estou dizendo para você não buscar conhecimento, eu não estou dizendo para você não buscar os seus títulos, eu não estou dizendo para você não buscar chegar no auge de um conhecimento intelectual, científico, até mesmo teológico. Longe de mim dizer isso. Mas o que eu estou dizendo é que se isso acontecer, entenda que foi Deus que permitiu.
E é Ele que está no controle de tudo. Tozer ainda mostra pessoas que ficam buscando justificativas para quando a sua fé falha ou para quando Deus falha. Ele mostra que a fé falsa sempre procura apontar suas justificativas quando Deus falha. Mas a fé verdadeira é uma fé confiante. Eu experimentei isso no meu passado. Eu vi a minha avó falecendo quando confiava que ao tomar uma água que estava em cima de um rádio, ela estaria completamente curada. E ao fazer isso, ela mergulhou ainda mais na doença e veio a óbito, veio a falecer. A fé da minha avó, segundo os seus irmãos, dos irmãos da sua igreja, da sua denominação, é que era falha. Ela não confiou nas promessas. Ela não confiou na profecia. Ouço muito isso até hoje. Você precisa confiar nas profecias. Meu amado, entenda uma coisa, a palavra de Deus nos diz em Deuteronômio, que se o profeta profetizar, você sabe que ele é um profeta verdadeiro, porque aquilo acontece. O que significa que se alguém profetizar sobre a sua vida, se alguém falar alguma coisa sobre sua vida, aquilo tem que acontecer. Aquilo não pode depender mais da sua fé, aquilo não pode depender mais nem mesmo da fé do próprio profeta. Eu não estou falando aqui de revelações sobrenaturais, eu não estou falando aqui de coisas sobrenaturais, eu estou falando de pregação, de profecia. Aquilo que é profetizado, aquilo que é pregado, aquilo que é proclamado, tem que ser a verdade de Deus. E se Deus usar alguém para dizer que você ou alguém da sua família está curado, essa pessoa tem que estar curada, não depende mais da fé. Lamentavelmente isso mostra o quanto nós estamos cheios de falsos profetas, e esses falsos profetas muitas vezes têm ajudado ainda mais a uma fé falsa. Mas a fé verdadeira é uma fé confiante, como nós já falamos. Ela não depende se as coisas dão certo ou não. Paulo, mais uma vez, é a nossa referência, e ele afirma, porque andamos por fé e não por vista. O autor nos convoca a ter uma fé que continue vívida, mesmo quando a saúde e a riqueza não existam mais. Ele afirma que chegará o dia que a saúde, a riqueza, os amigos e os nossos esconderijos terão sido varridos de nossa vida e teremos apenas Deus. Para os que têm uma fé não verdadeira, isso é um pensamento terrível, mas para os de fé verdadeira é um dos pensamentos que mais conforto trazem ao coração. Meu amado e minha amada, talvez o seu coração esteja atribulado, aflito diante do isolamento social, diante do distanciamento dos amigos da própria igreja. Mas entenda uma coisa, Deus traz conforto ao nosso coração. Tozer, ele vai encerrar apontando para uma visão escatológica maravilhosa. Ele diz, seria de fato uma tragédia ir até o lugar em que nada temos a não ser Deus, e lá descobrirmos que não vínhamos confiando em Deus absolutamente durante os dias da nossa jornada na terra. Meu amado e minha amada, será que não é isso que tem acontecido muitas vezes na sua vida? Que você pensa que confia em Deus, mas no fundo você não confia. Porque diante de tribulações, aflições, isolamentos ou coisa parecida, a sua fé vacila, a sua fé fracassa. O que devemos fazer é convidar o próprio Deus a remover nossa falsa confiança e criar a verdadeira fé em nosso coração. Ore a Deus e peça para que Ele permita a verdadeira fé, e que esta não dependa de nada a não ser da esperança e da certeza de que Deus está no controle e de que um dia estaremos com Ele para sempre. Uma fé que não dependa das circunstâncias, não dependa das vistas, não dependa do que ocorra na nossa vida, mas que tão somente dependa de um Deus poderoso, suficiente e amoroso. Que Deus nos abençoe. Amém.